Minha querida, meu querido, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse verdadeiro treinamento em precedentes qualificados. Você definitivamente, ao final desses 4 encontros de aproximadamente 15 minutos, saberá como utilizar no seu dia a dia, na sua peça, na sua inicial, na sua contestação, no seu recurso, ou sentença ou acórdão, tratando também com assessores de magistrados, desembargadores, você definitivamente saberá utilizar em termos objetivos os precedentes, os chamados precedentes qualificados. Fica nesse vídeo até o final e também assista as outras 3 aulas para que você alcance esse objetivo de utilização adequada dos precedentes. Eu sou o professor Birajara e o que eu quero é compartilhar a minha experiência de 25 anos como advogado, como professor de algumas das maiores instituições de ensino desse país. E o que eu quero é gratuitamente compartilhar toda a minha pesquisa de mestrado e doutorado, especificamente no doutorado, a respeito desse tema. É algo com que eu lido diariamente. Já trabalhei, já atuei em mais de 10 mil processos na minha vida, já formei mais de 30 mil alunos ao longo desses quase 25 anos. Então, eu estou aqui com um propósito, com a maior objetividade possível, com a maior praticidade, compartilhar isso com você e dar a oportunidade de você utilizar de maneira adequada, compreender o que, afinal de contas, é um precedente. Como definitivamente eu posso utilizar isso a meu favor, a favor do meu cliente, ou para fundamentar bem uma decisão para você que seja assessor de magistrado. Então, fique até o final e assista essas 4 aulas gratuitas que eu coloquei aqui nesse canal para você, ok? Então, vamos lá. Os precedentes, pessoal, foram se concretizando, foram se fortalecendo. Né? A legislação e a própria jurisprudência foi fortalecendo esse sistema de precedentes em que vivemos hoje. E nesse primeiro encontro, nos próximos mais ou menos 10 minutos, eu quero mostrar para você a importância dos precedentes e como eles foram se fortalecendo ao longo dos anos. Mas mostrando aqui, ó, um julgado recente do Supremo. Eu separei um do Supremo e outro do STJ. Estou colocando aqui para você um julgado de cada, para mostrar como você não sobrevive dentro do direito, mesmo que seja um consultor. Você precisa conhecer os precedentes, os chamados precedentes qualificados, de modo a sustentar as suas práticas dentro do direito no dia a dia. Veja aqui que o Supremo, por meio de um de seus ministros, está deferindo uma tutela provisória em uma ação rescisória, porque a decisão impugnada parece não ter cumprido o tema 653 de repercussão geral. Então, o que se está dizendo aqui é que o próprio Poder Judiciário, ao proferir uma decisão a respeito dessa matéria, descumpriu um precedente do próprio Supremo, um tema sobre o qual o Supremo já tinha dito que tem repercussão geral. E a gente vai ver que esses temas firmados em repercussão geral, o legislador
atribui um grau importante de vinculação a ele. Não sou eu, o Birajara, que está falando, não é o Marinoni, não é o Hermes Zanetti, não é o Fred Didier. Na verdade, opa, derrubei aqui. Na verdade, o próprio legislador atribuiu uma eficácia vinculante por meio de artigos como o 1030 e o 988, como eu vou mostrar nas aulas seguintes, que deram ensejo a julgado como esse. Minha querida, meu querido, você lida aí com direito também, todos os dias. Você sabe muito bem que o deferimento de uma tutela provisória não é fácil, e muito menos fácil é em uma ação rescisória. E aqui o Supremo está dizendo que sim, que ele vai deferir uma tutela provisória para suspender os efeitos do acórdão, como você está vendo ali, do acórdão impugnado, para suspender sob o argumento de que não se cumpriu o tema 653 em repercussão geral. Existe, portanto, alguma dúvida de que esse precedente está sendo fortalecido, está sendo privilegiado a ponto de sustentar uma fundamentação do Supremo no sentido de suspender os efeitos do acordo impugnado que infringiu esse tema com repercussão geral. Ah, Ubirajara, mas esse é um. Não. Nós vamos ver nesses 4 encontros, que não é um curso, não, é um treinamento de como utilizar, de entender e como utilizar os precedentes no seu dia a dia. E aí a gente vai ver outras situações que ratificam isso que eu estou falando para você. Quer outro julgado? Está aqui, ó. Esse do STJ. Então você está vendo aí que o STJ, por maioria de votos, suspendeu as execuções amparadas em um acórdão proferido no RESP tal. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque o STJ está suspeitando que essas execuções estão fundadas em decisões que desrespeitaram tese firmada em recursos repetitivos. No acórdão anterior, que eu mostrei para vocês, eu estava dizendo que o Supremo estava dizendo que, eventualmente, se descumpriu um tema em repercussão geral. E agora, o STJ está dizendo que se descumpriu um tema em recurso repetitivo. Então, é o privilégio, né, é o fortalecimento do precedente em repercussão geral e agora o fortalecimento do precedente em recurso repetitivo. Então, eu estou mostrando aqui, minha querida, meu querido, como, se você sustentar bem a sua rescisória, sustentar bem a sua inicial, o seu recurso, com esses precedentes que, às vezes, você nem sabe quais são os vinculantes e os persuasivos. Então, eu vou dar esse sistema completo, formadinho para você. E você vai ficar até o final e vai assistir os outros 3 vídeos e você vai ver como o seu direito processual estará transformado ao compreender esse sistema que talvez você ainda não tenha compreendido,
ou se compreendeu, debata aqui comigo, entre em contato comigo. Os meus contatos estão aqui nos canais para a gente debater, critique, mas o fato é que a gente precisa estar definitivamente atento a tudo isso, né, para construirmos posições consolidadas, né, e chegarmos a petições e decisões bem construídas, bem adequadas. Bem, como nós chegamos a esse sistema hoje formado por artigos como o 926, o 927, o 988, o 1030, enfim, todos do CPC, cuja utilização você precisa fazer de maneira bem adequada. Eu agora, nesses 4 minutinhos, vou mostrar para vocês que jurisprudência dominante, ao longo do tempo, foi se transformando em instrumentos objetivos. O que eu quero que você entenda é que há 20, 25 anos atrás, quando nós queríamos falar de precedentes, nós falávamos, né, o próprio legislador, ele fortalecia não um instrumento, mas ele falava dos julgados em conjunto, a que se denomina jurisprudência dominante. Então foi lá o legislador em 98 e disse assim: juiz, desembargador, se tal matéria está fundada em jurisprudência dominante, você pode agir assim ou assado. Ele não dizia assim: se houver súmula sobre tal assunto, você faça isso ou aquilo. Não. Ele falava em jurisprudência dominante. Ao longo do tempo, a expressão foi deixada de lado e hoje o que nós temos no 927? 5 instrumentos objetivamente previstos. Então nós saímos da jurisprudência dominante para ser dito, né, para ser mencionado o IRR, o IRDR, o IAC, a decisão de plenário, o controle concentrado e as súmulas. O 927, que é o principal artigo desse sistema, não tem um inciso falando jurisprudência dominante. Mas nós começamos assim, lá pela Lei 9756 de 98. Mais adiante, eu quero mostrar para vocês como que esse sistema de eficácia vinculante foi se fortalecendo. Se fortaleceu pela Lei 9868, que trata de controle concentrado, e é replicado no 927. Foi criada a uniformização, um modelo de uniformização de jurisprudência, sobre o que o CPC de 73 falava um pouco, mas não com a possibilidade de suspensão dos processos em todo o país. Quem inaugurou essa suspensão de processo, aqui, ó, quem inaugurou essa suspensão de processo foi a Lei 10259 de 2001, que previu que o STJ, por meio de determinada decisão, por meio de uma canetada, suspende todos os processos no país. Então, o que a gente vê hoje tem aí o embriãozinho, o ovo da serpente, que é esse artigo 14 da Lei 10.259. E assim foi indo, né, com a criação da assunção de competência, tratada hoje no CPC, os recursos repetitivos, que vieram lá em 2008, pela Lei 11.672, e a repercussão geral e súmula vinculante, vindo ao mundo aqui no direito brasileiro em 2004 e regulamentações posteriores. Então você vê que o que está no 927 hoje, um artigo do qual você não pode prescindir,
Você não vive no seu dia a dia hoje sem o 927. Ele é tão importante quanto o 319, quanto o 337, para falar de dois artigos fundamentais de inicial e contestação. Você não vive sem esses dispositivos. E o 927 foi sendo construído por meio desses instrumentos, por meio dessas normas. E para você entender bem o presente, você precisa saber um mínimo do passado. E é isso que eu quis mostrar aqui para você, tá certo? Então, galera, assista as próximas 3 aulas. Você vai ver como será transformada sua prática no dia a dia por meio da utilização adequada dos precedentes. Espero você, hein?